Olá! É muito comum ouvirmos professores dizendo que os jovens de hoje em dia não se interessam pela escola, que não querem aprender, não gostam de estudar e mesmo que sequer conseguem se concentrar na sala de aula. É claro que há exceções, mas as pesquisas têm revelado que sim, os jovens têm muitas críticas ao modelo de escola que conhecemos. Entre outras coisas, sentem falta de mais tecnologia, de uma escola mais conectada à realidade atual, ao nosso tempo. E esse assunto também tem sido discutido pelo Porvir, um programa do Instituto Inspirare que realizou a pesquisa Nossa Escola em Reconstrução, com jovens de 13 a 21 anos de todos os estados do país. Nesse bloco, vamos falar sobre essa pesquisa e sobre as expectativas dos jovens brasileiros sobre a escola. Participam desse debate pela internet o escritor e educador André Gravatá e a mobilizadora social do Porvir, Larissa Alves. Larissa, muito prazer, muito obrigada por ter você aqui hoje. Vamos começar com você sobre essa pesquisa. A gente sabe que o questionário base dessa pesquisa foi elaborado a partir de uma conversa com um grupo de jovens. Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. O prazer é meu, eu agradeço o convite, Bárbara e Murilo. A gente desenvolveu a pesquisa, a Nossa Escola em Reconstrução, em parceria com a equipe da Rede de Conhecimento Social, que desenvolve uma metodologia diferente, chamada perguntação. Essa metodologia, ela prevê não só a análise quantitativa dos dados, mas a gente faz muito mais uma espécie de mobilização mesmo. A ideia é mobilizar os jovens a pensar em todo o seu processo educativo, desde o princípio, em todas as fases da pesquisa. No primeiro momento, a gente reuniu um grupo de cerca de 30 jovens, de vários perfis diferentes, de vários lugares diferentes, para uma conversa, Foi um momento qualitativo, onde a gente pôde perguntar para esses jovens qual que é a escola dos sonhos deles. Então, a gente teve uma série de opiniões diferentes, a gente agregou muito e a gente construiu esse questionário, a gente desenvolveu as hipóteses da nossa pesquisa a partir dessa conversa que a gente teve. Certo. André, agora é a sua vez de entrar aqui nessa conversa conosco. A sociedade brasileira ela teima em rotular os jovens como desinteressados pela educação. A sua experiência, ela confirma ou desmente essa ideia, André? Queria agradecer o convite para poder falar aqui com vocês e a minha experiência, o meu contato com o jovem e, na verdade, até a minha pergunta, quem é o jovem? Porque são muitos os jovens, são muitas as juventudes. A minha experiência, ela prova que realmente existe mais um desinteresse da sociedade pelo jovem do que um desinteresse do jovem pelo aprender, pelo ensinar. Então, eu sinto que, muitas vezes, as pessoas elas não levam o jovem a sério. Essa é uma frase que já foi, de alguma maneira, reproduzida em música, em diálogos. A gente precisa, cada vez mais, legitimar a voz do jovem, no sentido de que ela já é uma voz que é forte, ela já é uma voz que tem os seus significados muito claros. Eu acho que essa proposta, inclusive, do Porvir, ela vem no sentido muito potente para legitimar essa voz do jovem, para repensar a sua escola, ainda mais nesse momento em que a gente viu tantas ocupações de escolas ocorrerem por todo o Brasil, Então a gente precisa entender como dar sustentação para isso socialmente. Então as pessoas não podem só ou ignorar o jovem ou falar que a voz do jovem merece ser ouvida, mas continuar de longe, As pessoas precisam se aproximar e tentar entender como apoiar esse jovem que está falando, como se aproximar dele não só para ouvir, mas também para apoiar o que ele está querendo criar, inventar no mundo. Bom, agora eu queria passar para a Larissa. A gente sabe, Larissa, que a pesquisa registrou mais de 135 mil respostas, Nesse momento vocês estão tabulando, esses dados e por isso a gente não pode divulgar muita coisa ainda. Mas o que é possível você adiantar dessa pesquisa em relação às respostas, às demandas, os anseios desses jovens? As 135 mil respostas mostram que o jovem quer falar, Quer muito. A gente ficou muito surpreso com esse retorno, A nossa meta era de ter 3 mil respostas, a gente teve 135 mil, então superou completamente as nossas expectativas. A gente teve uma ampla adesão de redes de educação que quiseram ouvir os seus jovens. Nesse processo inicial, no grupo de atuação, quando a gente fez essa escuta inicial com os jovens, a gente levantou algumas hipóteses e que a gente está querendo agora validar a partir desses dados que a gente recolheu.
uma das coisas que a gente percebeu é que o jovem ele quer muito que a escola, né, e que os profissionais da educação que estão com ele respeitem as individualidades dele. Então, o jovem quer ser ouvido e ele quer ser respeitado dentro da sua instituição de ensino, de acordo com as suas individualidades, de acordo com o que ele é, a maneira como ele se expressa, a maneira como ele vê o mundo. Então, essa foi uma das hipóteses, né, que a gente colheu aí nesse processo inicial. Além disso, a pesquisa ela avalia 4 eixos principais. E a gente pergunta para o jovem qual é a escola que faz ele feliz, que faz ele aprender mais, que respeita as individualidades, e qual é a escola que para ele é mais inovadora. André, do ponto de vista da organização da escola, de como esse espaço está pensado e historicamente vem sendo pensado e vem se constituindo, e também do ponto de vista do currículo, você acha que a gente está muito distante dessa escola desejada pelos jovens? A escola hoje ela é um espaço que não valoriza a singularidade, né? Não valoriza a individualidade. Ela valoriza muito mais essa demanda social de colocar todo mundo para dentro de um espaço que possa desempenhar esse papel de ensinar alguns conteúdos básicos, né, para as pessoas. Então, eu sinto que a gente, no Brasil, ainda está lidando com esse dilema que é colocar todo mundo na escola para começar a pensar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Mas o que o jovem diz, não só com as palavras dele, mas também com os atos, né, ocupando as escolas, por exemplo, o que ele está dizendo é que a gente não tem que esperar para que uma escola diferente seja inventada, né? Isso tem que ser feito agora, porque o jovem que está na escola agora, ele está na escola no presente, né? E ele está sofrendo no presente. Eu acho bem importante deixar claro que a voz, ela se expressa nos atos também, muito essencialmente, né? Então, quando você chega numa escola e você vê uma escola depredada, por exemplo, você vê uma escola em que está acontecendo muito problema entre as pessoas, conflitos, muito está sendo dito lá, e muito do que está sendo dito tem a ver com esse modelo, com essa estrutura educacional que não se sustenta e que não dá significado para as pessoas. E o que mais me faz refletir, quando eu penso mesmo na estrutura escolar que a gente tem, é essa palavra, significado. O que tem significado realmente? Então, eu sinto que já passou do momento de a gente repensar essa escola que a gente tem e fico muito feliz em dizer que já existem muitos projetos no Brasil que estão repensando a escola com muita consistência. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o que está sendo criado hoje, assim, abrir os olhos para o presente. Bom, queria voltar agora com a Larissa, queria ouvir a Larissa novamente. Você disse que, claro, os dados estão sendo tabulados e que ainda não tem dados concretos, mas que outras respostas você já poderia adiantar para a gente, e especialmente na questão de região. Você acha que teve diferença nas respostas do ponto de vista regional? Eu não consigo trazer para você dados exatamente de qual que é a diferença de uma região para outra, mas a gente percebeu claramente essa diferença quando a gente fez o encontro com o grupo de atuação. Tinha jovem de zona rural e jovem de zona urbana. Então, dava para ver claramente a diferença no discurso, né? Do que é importante para um jovem de zona rural, o que é importante para um jovem de zona urbana. Nesse discurso, houve inclusive um grande aprendizado entre esses próprios jovens, né? Que eles não tinham alguma visão sobre aquilo e o outro jovem trouxe. Então, uma coisa que a gente pode inferir desse diálogo é que não existe uma escola só, né? Não existe só uma escola ideal. Existem várias. A escola dos sonhos são várias, né? São jovens diferentes, então eles têm expectativas diferentes também sobre a escola e isso deve ser levado em conta. Certo. André, você tem muitos textos disponíveis na internet para quem quiser acessar, em que você defende uma educação mais humana, mais criativa, com mais entusiasmo. Aliás, você lidera o movimento Entusiasmo. A gente queria saber se você acredita que esses valores da criatividade, do entusiasmo e mesmo da humanidade, se esses valores estão faltando na escola atualmente e se eles podem nos ajudar a construir essa escola que os jovens querem. Sim, Murilo, eu acredito e estimulo e alimento e cultivo esse tipo de valor, entusiasmo,
de alguma maneira, todo esse olhar de trazer um pouco mais de encantamento para a realidade, eu acho que são muito necessários, né? Para que a gente possa criar algo que tenha sentido, até usando essa palavra que eu já mencionei. Você falou do movimento entusiasmo, eu sou, na verdade, uma das pessoas que está cuidando desse movimento e criando algumas ações que acontecem em São Paulo, em outros estados também. E o que eu sinto ao me aproximar das escolas, por exemplo, é que existe muito desencantamento. Muitas vezes as pessoas, elas desenvolvem projetos legais, mas não encontram apoio, ou elas começam a fazer uma ação que começa a ganhar fôlego, mas aí depois não se sustenta tanto ao longo do tempo. E aí o desencantamento vai surgindo essa vontade de parar. E eu sinto que resgatar o encantamento, resgatar o entusiasmo, resgatar essa força que move a gente, tem muito sentido, porque senão a gente fica parado, morno, a gente fica inerte. Uma das falas que eu mais repito e tento levar a sério, não só na fala, mas também na vivência, na ação, é a questão da poesia. De trazer mais poesia para o dia a dia, de trazer mais poesia, não só como a palavra que rima ou a palavra bonita, mas a poesia como essa sensação de encantamento mesmo, de olhar para as coisas e ver que há uma possibilidade de olhar de um jeito diferente. Então a gente precisa, eu insisto e repito, estar mais na casa do encantamento. Assim. O Manuel de Barros, que é um poeta que eu gosto muito, ele fala que a gente precisa repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Isso quando a gente repete algo que tem sentido. Então é preciso repetir, repetir, repetir essa poesia, esse encantamento para a gente conseguir ver ele mudando alguma coisa, né? André, a gente vai fechar aqui, mas antes eu queria ouvir de você sobre essa questão do encantamento. A gente tem um público-alvo muito forte de professores, educadores que nos assistem aqui na TV Escola. E muitos deles já perderam e dizem que já perderam esse encantamento, né? O que você diria para esses professores também? Porque a gente sabe que os jovens não são ouvidos, mas muitas vezes os professores também dizem: nós não somos escutados. O que você poderia dizer para esse professor que lida com o jovem? Talvez um recado que eu compartilho é que, trazendo o Manuel de Barros de novo, o Manuel de Barros diz que poesia é voar fora da asa. Ou seja, poesia é inventar algo que não tem um precedente. E então esse encantamento, conseguir se aproximar de novo desse encantamento é entrar num lugar de criação, é um lugar do inesperado. Então o meu recado, na verdade, é só um convite de as pessoas se darem mais o direito para entrar nesse lugar do inesperado, de fazer coisas que não necessariamente elas sabem onde vai dar, de fazer algumas propostas que possam causar inesperados mesmo. Causar ações que surpreendam elas mesmas, né? Para acordar um pouco esse encantamento. Então, respeito muito a história de cada um. Espero que, na verdade, eu possa encontrar essas pessoas que também se desencantaram para eu poder, junto com elas, ir criando outras bonitezas. Por aí eu também tenho os meus desencantos, né? A gente não vive só de encantamento, mas o encantamento faz com que a gente viva melhor, né? É verdade. Larissa, no nosso caso aqui, voar fora da asa é acreditar que é possível construir essa escola que os jovens querem, e eu acho que dá para arriscar até dizer que também é uma escola que os professores querem, porque se os jovens não estão satisfeitos com a escola, os professores também relatam que também não estão, até mesmo porque percebem essa falta de satisfação dos seus alunos. E todo mundo que está na escola quer mais do que os jovens aprendam, que os alunos aprendam. Queria que você também deixasse um recado final aí para os professores que estão nos assistindo aqui no Salto e que vão poder daqui a pouco conhecer os resultados dessa pesquisa bacana de vocês aí. Então, nossa intenção com a pesquisa é, de fato, gerar mudança efetiva, né? É que a gente não só
tem um relatório quantitativo com dados, é que esses resultados eles possam subsidiar um encontro entre o que os alunos querem, entre o que os professores querem, entre o que a escola quer, as redes de educação. Então, a gente gostaria que, a partir dessa pesquisa, de fato, a partir desses resultados, de fato, todo mundo se unisse para transformar a educação de uma maneira que fosse boa para todo mundo. Né? E acho que esse ponto de partida do ouvir o jovem, ouvir o que é que o jovem quer, já que a educação, ele é o público final, né? É ele quem está construindo a própria educação. Então, eu acho que quando a gente une os interesses de todo mundo, acho que a gente consegue sim transformar a educação. E a gente gostaria muito que todo mundo junto, né, transformasse essa educação de uma maneira positiva. Tá ótimo, Larissa. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigada. Larissa, André, obrigada por terem aceitado aí o nosso convite para fazer essa conversa à distância. A gente, na próxima, quer vocês aqui ao vivo, tá bem? Tchau. Claro. Tchau, tchau. Conte com a gente. Um abraço. Valeu. Mais um abraço. Estão aqui em nosso estúdio o diretor de comunicação da Change.org, Pedro Prata, e o professor, humorista e meu xará, Murilo Gun. Nosso tema é a escola que os jovens querem. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Vou começar por você, Murilo, dando preferência ao xará, viu, Pedro? Não repara, não? Murilo, você é um humorista bastante conhecido, tem quase 250 mil curtidas no Facebook, mais de 164 mil seguidores no Twitter, mas além de fazer humor, você também tem uma atuação educativa e faz uma defesa da criatividade. Esse é um valor, essa é uma característica que você acha que esteja faltando para a nossa sociedade de uma forma geral e para a escola também? Sem dúvida. Eu acho que a criatividade, ela, infelizmente, ao longo do tempo, ela é meio que atrofiada, né? Nós nascemos criativos, né? Você olha para a criança, não tem dúvida que é um ser humano extremamente imaginativo, criativo, e ao longo do tempo a gente vai meio que atrofiando, por muitas variáveis ocorrem, e eu acredito que a criatividade é uma das habilidades que vai fazer a diferença no futuro próximo, né? Nesse futuro com muita tecnologia, esse mundo de robótica, inteligência artificial, eu acho que a criatividade vai ser uma das habilidades humanas que vai ser o grande diferencial daqui para frente. O que você justifica para essa ausência hoje? E não, você está falando de futuro, mas e hoje? Ela é ausente por quê? O que você imagina, avalia, da gente estar com essa ausência de criatividade? Eu acredito que ao longo da vida, né, as crianças que nascem extremamente criativas, ao longo da vida, a gente vai sofrendo alguns bloqueios. Muitos deles sem querer, até o próprio pai, né? Pequenos bloqueios do tipo, desde o não é da sua conta, quando a criança quer ser curiosa, e você responde, não é da sua conta isso aí não. Então, essa pequena frase que muitos pais falam, essa besteira muitas vezes tá atrofiando um pouco uma das pré-requisitos da criatividade, que é a curiosidade. Então, pequenas coisas que ocorrem sem querer, que ao longo do tempo vão limitando a nossa capacidade de pensar diferente e vão nos convidando a pensar sempre no padrão que outras pessoas também pensam. Pedro, você, como eu disse agora na abertura, você é diretor de comunicação da Change.org, que é a maior plataforma de abaixo-assinados e petições online do mundo, tem mais de 115 milhões de usuários em 196 países. Os jovens, eles respondem por uma parcela significativa desse público que está lá fazendo petições? A gente, no Brasil, hoje já tem mais de 7 milhões de pessoas usando a Change.org, né? E a gente vê cada vez mais jovens usando e querendo participar. Acho que primeiro importante ressaltar que não existe o jovem, né? Mas existem as juventudes de diferentes expressões, cidades, demandas, realidades, e a gente percebe isso na plataforma. Tem duas tendências principais. Primeiro, uma demanda muito forte de participação e participações de formas diferenciadas. Hoje a gente tem uma explosão de produção de conteúdo. E isso se reflete na plataforma, inclusive, e eu posso contar histórias de pessoas que usam a plataforma para se relacionar com a escola de um jeito muito criativo e diferente. E uma outra tendência que é o fim da barreira do que é online e do que é offline. Isso eu acho que é muito importante ressaltar. Hoje, um jovem não tem mais esse limite de estar ou não estar conectado, de estar ou não estar online. Então, a gente vê que a participação se dá também de diferentes mecanismos, diferentes formas.
Agora, voltando a uma questão da criatividade, Murilo, você disse, você falou que a gente desaprende, de certa forma, né, a ser criativo, mas você deu um exemplo dos pais. E como é que você veria essa presença ou ausência da criatividade na escola, já que você faz uma defesa de uma educação mais criativa? Eu acho que, hoje em dia, a escola... também, muitas vezes, acaba tendo um papel de limitar a criatividade em função o mundo muda, né? Então, o jeito de educar que funcionou antigamente não necessariamente funciona mais, porque as variáveis mudaram. Ele falou agora que os jovens estão conectados, né? Então, hoje em dia, a concorrência de distração é muito alta, né? Porque o jovem tem ali o celular, as coisas, ou seja, isso requer que as aulas sejam muito mais interessantes para concorrer com essa distração. Eu vejo muitas pessoas falarem assim que os jovens hoje em dia são muito complicados e muito agitados e distraídos e tal, tem que mudar isso, e eu sempre falo que não tem que mudar isso. Eu acho que o emissor, no processo de comunicação, a culpa nunca pode ser do receptor. A culpa tem que ser do emissor da mensagem. Então, muitas vezes, tem que mudar a forma de entregar a mensagem para que aquilo... E eu acredito que o humor é uma das grandes sacadas que você pode adicionar na mensagem para que ela seja entregue de uma forma criativa e que engaje a criança ou o adulto também naquela experiência de aprendizagem. Pedro, você atuou também na Secretaria Nacional da Juventude e estava muito ligado, portanto, às demandas das juventudes brasileiras, né? A demanda, o desejo pela mudança da escola é também muito presente nesses discursos, nas ações dessas juventudes? É muito presente. E tem algumas histórias bem bacanas para compartilhar. Teve um movimento de petições na Change.org que foi muito marcante no primeiro semestre desse ano, que começou em São Paulo, de uma uma adolescente de 16 anos, chamada Luana, e ela criou uma petição chamada Vai Ter Shortinho Sim, que a história cresceu e ganhou o Brasil inteiro, que ela explicou, olha, por que eu não tenho o mesmo direito de usar o tamanho da minha roupa que os meninos têm? E ela conseguiu 4.000 assinaturas, foi uma história que teve uma repercussão mais local. E logo depois teve uma outra jovem de Porto Alegre, chamada Júlia, que fez uma petição com o mesmo gancho, falando, olha, por que eu, aqui em Porto Alegre, nesse calorão, não posso usar a roupa do tamanho que os garotos usam? Por que nós, meninas, não podemos ter essa mesma oportunidade? Isso tem a ver com uma coisa que a Larissa disse pra gente no bloco anterior, da pesquisa que o Porvir realizou e está tabulando agora, que é o desejo das juventudes, dos jovens, de terem reconhecidas as suas individualidades. É uma coisa, um dado muito forte que apareceu já nessa pesquisa. Tem a ver com o que você está dizendo? Eu acho que tem a ver muito com o que está dizendo e tem a ver também com novas formas de participação e com demandas que muitas vezes o professor, o diretor não enxerga. E a gente fez um debate com essas meninas e ela recebeu muita crítica, e com 15 anos isso ressoou de forma muito forte, falando, olha, mas a menina não tem que ir para a escola de short curto. Isso é um absurdo. E ela, com 15 anos, respondeu o seguinte, olha, os garotos jogam futebol sem camisa. E ninguém questiona isso. Por que eu não posso optar com a roupa que eu tenho para a escola para aprender do jeito que eu acho mais importante, interessante e que me complete de um jeito mais pleno, né? Então, o que a gente percebe é que a participação do jovem, ela ganha um significado diferente com demandas que a gente não consegue enxergar numa sala de reunião só com professores. Né? Você tem aí uma questão de relação de gênero também, né? Forte, por exemplo, um entendimento do que é o que pode ser o papel dele, dos meninos, qual pode ser o meu papel, né? Tem uma questão de gênero que envolve as meninas, os meninos, os professores, porque tem um discurso muito forte de que... E é impressionante de que uma menina adolescente, uma jovem de uma roupa mais curta, desconcentra o professor homem, né, e que é muito cruel com a menina isso. E tem uma discussão da forma como elas se relacionam com a família, inclusive, né? Então a gente viu... Essas duas meninas tiveram um apoio dos pais muito forte, mas meninas que não tiveram o mesmo suporte da família ficaram mais retraídas e mais tímidas. E a gente viu isso pipocar pelo Brasil inteiro, né? Ou seja, Murilo, os jovens estão apontando aí uma criatividade na forma de reivindicar, né? Você entrar com uma petição, né?
exigindo que você tenha o mesmo lugar, né? O meu lugar no mundo é esse aqui? Não, peraí, eu vou dizer para a sociedade que por que eles fazem e a gente tem que ter um papel mais comportado, né? Murilo. E a questão, a demanda que surgiu no Porvir lá de respeitar a individualidade tem muito a ver com a criatividade também, né? Porque quando você não respeita a individualidade e faz com que todos tenham que fazer as mesmas coisas sem respeitar a individualidade, você está bloqueando a arte de cada um, a criatividade de cada um. E está homogeneizando, né? Está padronizando, né? Sempre que você padroniza uma coisa, você desrespeita a individualidade, né? Você industrializa o processo e não dá chance para... Eu vou fazer uma petição no Change.org, que é o seguinte, uma petição para... as crianças poderem escolher, pelo menos dentro de um universo, os livros paradidáticos que elas querem ler. Porque muitas vezes impõe-se, esses são os 10 livros desse ano. E a criança ela pode não ter nenhum interesse naquele assunto, enquanto tem outro paradidático ali que ela amaria fazer. E eu acho que eu tenho, por experiência própria, eu criei durante um tempo um trauma de ter tido que ler tantos livros que eu não queria ler. E muitas crianças acabam crescendo com a visão negativa da leitura por terem tido que ler em função de obrigação e não de uma motivação intrínseca natural, né? O Murilo tocou num ponto que pra gente é bem interessante, que é quando a pessoa cria uma petição na Change, né? Qual que é a nossa sugestão para ela, né? E a nossa principal sugestão é: conta a sua história nesse abaixo-assinado. Além de falar da causa, da demanda que você quer e do que você quer mudar, conta a sua história, porque todo mundo tem uma história para contar. Então, o Murilo, por exemplo, pode contar isso na petição dele. Sim. Pode contar que ele, quando era criança, sentiu algumas restrições e isso impactou, inclusive, a forma como ele se relaciona com a leitura. E todo mundo tem uma história para contar. E histórias mudam o mundo. A gente acredita muito nisso. Eu só queria provocar o Murilo numa questão. Eu imagino... A gente que lida muito tempo com o educador que vai te propor algum questionamento em relação à sua petição. A criança ainda não tem repertório para fazer essa escolha. Sim. Como é que seria, então, isso? Como é que você, que é criativo, imagina essa relação? Eu imaginaria, como eu falei, dentro de uma amostra, ele poder escolher. Ou seja, tem uma seleção faz inicial. Uma curadoria, em vez de mandar ter que vir 10, tem 30, escolha 10. Então, isso você equilibra a incapacidade de uma criança, de fato, de escolher um universo de 1 milhão de livros, mas permite que ele tenha ali um processo decisório baseado no que interessa a ele e tal. Eu acho que faria mais sentido, na minha opinião, isso aí. Agora, Murilo, entre esses seus seguidores, o público que te acompanha também, muitos são jovens, certamente, né? Você também percebe, a gente está falando da questão das individualidades, da dificuldade da escola, da sociedade de uma forma geral, de olhar para esses jovens, de reconhecê-los em suas individualidades. Você também percebe isso nesse trato com esse pessoal mais jovem, assim? Há uma dificuldade da sociedade em olhar, reconhecer, valorizar e mesmo ouvir essas juventudes? Sim, eu acho que há uma dificuldade em reconhecer e isso é cada vez mais gritante, porque com o crescimento populacional, cada vez mais você vai ter pessoas diferentes querendo ir por caminhos alternativos, né? Quando eu digo alternativos, caminho, virar comediante é um caminho alternativo, né? E se você não respeitar essa individualidade, você vai estar bloqueando grandes artistas e grandes profissionais de carreiras alternativas que, por não terem suas individualidades respeitadas, nunca deram oportunidade de florescer aquela carreira, aquele caminho, né? E mesmo não só profissionalmente, né, Bárbara, assim, Pedro? O jovem, a individualidade, são valores muito importantes para esse público, até para que ele se firme como indivíduo, como sujeito, e possa requisitar, fazer lá petições, ou enfim, exprimir suas demandas, seus desejos para a construção de uma sociedade melhor, né? Eu acho que a identidade do jovem, a figura da pessoa jovem é uma figura historicamente muito recente, né? A gente, antigamente, até o começo do século XX, por exemplo, a pessoa passava da infância quase que para o casamento para a vida adulta, né? Esse conceito de juventude, ele é construído de forma muito recente, né? E acho, inclusive, a gente está na, talvez, 3ª ou 4ª geração de pessoas que se relacionam com o indivíduo que é jovem. Então, historicamente, isso é muito recente. E o conceito de jovem ainda é muito em construção, né? Então, eu acho que, inclusive, é isso. Quando que o adolescente vira jovem, quando o jovem vira adulto, né? E hoje em dia, talvez isso não seja... A gente busca
conceitos legais para isso, né, até para implementação de políticas públicas. Hoje no Brasil existe o Estatuto da Juventude. O Brasil tem uma legislação muito avançada nesse tema, né, que define que o jovem é um indivíduo de 16 a 29 anos, o que é um super avanço. Mas a gente vê pessoas que assumem tarefas de adultos muito novas e, por outro lado, também jovens que não assumem tarefas de adultos até uma idade muito avançada. Mas, Pedro, o que a gente... É claro que é recente esse conceito de juventude, a gente sabe disso, mas sabe também que a gente já tem, pelo menos no Brasil, um avanço em pesquisa sobre, né, o que são quem são esses jovens, essas juventudes, esse conceito de juventudes no plural já é bastante, pelo menos na academia, disseminado, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um grupo que diz que a gente tem uma sociedade adultizada muito infantilizada, né? Que tem uma dificuldade em olhar claramente, né, fazer distinção entre essas etapas da vida e por isso tem uma dificuldade de entender esses jovens, né? Como é que a gente pode entender esse ato aí? Por que essa dificuldade de entender que essa é uma fase da vida, que tem questões muito sérias, muito difíceis de entendimento do seu próprio corpo, da sua individualidade, enfim, por que querem definir, né, o jovem é assim, né, e talvez assim como psicanaliticamente falando, com uma vontade de fazer uma definição para ver se passa isso aí, né? O que a gente pode entender disso? Eu acho que existe uma necessidade de definição do que é jovem, que é a necessidade do Estado enquanto definição de políticas públicas, né? Você precisa ter um recorte, por exemplo, para definir quem tem uma proteção diferenciada do Estado. Por isso que existe o conceito de criança e adolescente. Por isso que a maioridade penal é aos 18 anos e tem que permanecer como sendo aos 18 anos de fato. Quando você pensa política pública para a juventude, você também precisa ter um recorte, né? Porque o Estado precisa saber com quem se relaciona. Mas eu concordo que essa definição, ela fora do campo da política pública, ela precisa ser mais fluida e cada vez mais individualizada. Por isso que é importante a gente pensar que a juventude não é uma massa única, mas ela é plural, e nessa pluralidade existem também indivíduos com demandas muito próprias, né? Mas eu acho também que existe um esforço recente que é muito bacana no Brasil de entender esse jovem, inclusive criar canais de participação. Isso eu acho que a gente tem Você acha que a gente avançou nisso? Acho que a gente avançou muito, de verdade. Eu acho que a gente avançou quando reconhece que a juventude não é única, avança quando a gente reconhece que a juventude não é um problema, que a juventude pode ser uma solução, avança quando a gente cria canais de participação, tanto institucionais quanto políticos. Hoje no Brasil a gente já teve 4 conferências de juventude que envolveram milhões de jovens. A gente tem debate na televisão sobre isso, como a gente está fazendo aqui agora. A gente tem plataformas digitais que colocam isso e que permitem que o jovem fale. E acho que tem um esforço, sim, de professores, educadores e pesquisadores para ter escuta sobre esse jovem. Mas é recente, então a gente tem que amadurecer isso para poder avançar. Eu acho que a minha teoria do pulo entre jovem para adulto é que você vira adulto quando você começa a reclamar que tem muita luz acesa em casa. Luz acesa em casa. Quando você começa a dizer assim, desliga essa luz, tem muita luz. Você é sócio adulto da companhia. Você é sócio da companhia. Então, esse é o momento que você vira adulto. É uma boa definição. Esse é o momento que você começa a pagar a conta. É uma boa definição. Devia ser o termo oficial, o marco oficial. Tá certo. Murilo, pesquisando para essa nossa conversa aqui, lá no seu site eu descobri que você trabalha com o conceito de reaprendizagem criativa. O que isso significa? Conta pra gente. O meu principal curso hoje em dia chama Reaprendizagem Criativa. É um curso via internet, online, de criatividade, em que eu tento resgatar, desbloquear alguns bloqueios que surgiram ao longo da vida e que impedem a gente de pensar diferente. Por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, e antes também, sobre adulto, jovem e tal. Um dos principais bloqueios da criatividade é que nós viramos adultos demais. Nos levamos muito a sério. As pessoas, muitas vezes, as grandes sacadas surgem do seu eu criança, não do eu criança falando de responsabilidade, tô falando da mente louca, né? Eu vou muito pra reunião empresa, né? Briefing de evento, que eu faço show e tal. E tem uma coisa muito clássica nas reuniões, assim, empresas grandes e tal, que é quando vai começar a reunião, tem aqueles 10 minutos de amenidades que as pessoas falam besteira. Faz uma piada, eu fui no show, o cara falou isso, uma sacanagem. Até que tem um momento clássico, que é o momento em que o tapa na mesa. É o momento que o chefe da reunião, ele bate na mesa e fala assim, vamos lá, vamos falar sério agora.
nessa hora, é como se ele dissesse: crianças, saiam da sala, que agora vamos falar sério. A gente é adulto, a gente tem paletó, a gente só fala sério. E aí entra a mente puramente racional, lógica demais. E nós fomos ensinados que a lógica é tudo, né? E, na verdade, lógica é a habilidade que as máquinas sabem fazer melhor que a gente. E o nosso diferencial é ser ilógico. Crianças são ilógicas. E nessa hora que ele fala, agora é sério, ele está espantando a ilogicidade, o infantil, o pensamento que eu chamo de comedy thinking. As pessoas têm que pensar mais como comediante, que é um pensamento infantil. Todo comediante é meio infantil. Ele é meio infantil nas ideias, entendeu? E são essas infantilidades que muitas vezes surgem grandes ideias. Quem é que faz esses seus cursos online da reaprendizagem criativa? O perfil dos meus alunos é interessante, porque muito pouco da indústria criativa. 20% no máximo é... Indústria criativa que eu falo é publicitário, designer, arquiteto, fotógrafo. Eu tenho muito funcionário público, tem educador? Advogado, médico, muito educador. A gente tem um programa lá dentro do curso que a gente chama 10 por 10, que é 10% das vagas por 10% do valor só para servidores da rede pública, de educação, servidores de educação da rede pública. Então reserva umas vagas e um valor diferenciado para professores. Então tem muitos que entram por essa condição, mas muitos também diretores de escola, muitos. Porque o que eles relatam para você? Faz exatamente essa pergunta. O que eles levam, né? Quais são as demandas deles? Tipo assim, eu quero ser criativo em quê? Se eu sou educador, é na sala de aula, é na gestão? Os educadores, a maioria é na sala de aula. Novas formas de ter aulas, como quebrar o padrão da aula expositiva e fazer aulas diferentes, que não sejam só falar, blá, 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 blá. Porque eu acredito que falar, grava um vídeo e bota lá. Vou só falar. Tem que ter alguma ação que justifique. É por isso que o meu curso, a parte que eu falo, tá na internet. Você loga lá e vê. A gente faz os encontros dos alunos em que a gente tenta fazer experiências diferentes quando tá... É o que o pessoal chama da classe de aula invertida, né? Tipo, você pode ver em casa, em vez de ir pra aula, pra assistir, blá, 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 e depois em casa fazer exercício, porque não faz o contrário. Vê blá, blá, blá na internet e vai pra sala de aula pra fazer atividades que só poderiam ser feitas ali. Tá, vou te provocar daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho. Tá provocativa. Eu tô provocativa hoje, eu vou te provocar daqui a pouquinho. Pedro? Eu lembrei aqui de uma história que aconteceu no Change.org de uma diretora maravilhosa de São Paulo. Ela chama Sibeli Hassi. E ela começou a implementar o ensino de história da África, porque a maior parte dos alunos dessa escola é formada por negros e a escola sofreu ataque racista, né? Logo depois a escola foi pichada com frases horrorosas. Isso impactou muito ela e a comunidade escolar. E além de denunciar, ela foi na polícia, né, fez todo o procedimento formal. Ela teve uma sacada junto com o conselho da escola. A escola se chamava Guia Lopes, que é um general da Guerra do Paraguai, que não é uma referência pra gente. Um general de guerra numa escola. General de guerra, é uma escola da década de 60, inclusive. E aí ela teve a sacada, junto com a comunidade, de fazer uma petição na Change.org pedindo para o prefeito mudar o nome da escola para Nelson Mandela. E ela conseguiu, foi um processo longo de um ano, porque a escola foi criada por lei, então tinha que aprovar uma lei também na Câmara dos Vereadores. Ela levou para o prefeito a petição, ele adorou a ideia, depois levou para os vereadores e pouco menos de um ano ela conseguiu aprovar. A escola mudou de nome e passou a fazer sentido, né, para a comunidade escolar. A escola passou a ser um orgulho para as pessoas. E ela, inclusive, ganhou um prêmio do MEC como uma das 10 escolas mais inovadoras do Brasil, porque ela pegou a figura do Nelson Mandela e trabalha de forma transversal. Então, é um mecanismo de dar sentido à educação, dar sentido à escola para o aluno, para a comunidade, de um jeito que é muito criativo. E acho que a juventude sente muita falta disso. Quando a gente entrevista jovens aqui, e vai às escolas e conhece esses jovens, né, Bárbara? Eles falam muito disso. Por exemplo, estão aprendendo matemática. Eles precisam saber para que é aquilo ali. Porque hoje em dia a informação circula tanto e é tudo tão muito claro. Você lê aquele texto, você sabe para que você quer ler, você sabe onde é que você pode aplicar aquele conhecimento. Se a escola não fizer isso, não correr atrás disso, certamente ela vai ter mais dificuldade de comunicar com essa juventude, né? Murilo eu acho que em qualquer processo educacional, o primeiro passo é clareza nos motivos, até porque o motivo gera motivação, né? Gera ação, né? Então, assim, muitas vezes a criança, o adolescente começa a estudar história e eu já vi o irmão da minha esposa falar, que tem 11 anos, falar: pra que estudar história? E eu perguntei: ninguém não te falou por que até hoje?
Com 11 anos, a gente falou por quê ainda, o motivo, que é a principal variável que faz você ter motivação para estudar. Então, assim, nunca explicaram para ele o motivo pelo qual se estuda as coisas. Simplesmente vai falando. E isso faz toda a diferença. Toda aula, antes de começar, vamos falar de elétrons. Antes de falar de elétrons, vamos falar sobre os motivos pelo qual a gente precisa aprender elétrons. Todo mundo entendeu os motivos? Então vamos falar de elétron agora. Aí faz sentido, né? Faz todo sentido, né? Posso fazer a provocação? Provoque. Eu fico pensando, o educador que está assistindo agora, a gente agora, falar assim, beleza, Murilo, mas como eu posso ser criativo se eu tenho que, em algum momento, fazer com que aquele aluno construa o conhecimento em relação ao elétron, à história, enfim. E aí, eu preciso de um momento de formalização. Não dá para eu ser criativo o tempo inteiro. Eu preciso formalizar o conteúdo. Olha só. Quando você fala em formalizar, é o quê? Vamos lá, vou te ensinar elétron, né? O que é elétron? Vou lá e ter que fazer aquela explicação um pouco mais teórica, que vai precisar de um momento de o que a gente chama de organização, para se concentrar, para poder aprender. Como é que você acha que a criatividade entra num momento como esse? Porque na cabeça de muitos educadores, olha só, tem um momento que não dá mais para eu jogar bolinha, ser feliz, eu tenho que sentar e agora vai ter que aprender, entendeu? Eu acho que, por exemplo, você pode ser criativo na hora de explicar um conceito de física. Por que não explica com Pokémon GO? Quando você joga Pokébola, aquele arco que ele faz, por que de vez em quando acerta, de vez em quando não acerta? Tem um problema de aceleração, de velocidade, de distância, e você pode ensinar conceitos de física ou de elétron usando uma coisa que as crianças querem estar engajadas, e quando elas... Essa questão da formalização, eu tenho uma dúvida se de fato é necessário a extrema formalização, ou é possível fazer a criança aprender sem ela perceber que estava tendo aula. Sem ela mal perceber, porque você engajou ela numa experiência ali de algo que interessa a ela. Isso é muito mais difícil. Lógico que é mais difícil. Por isso que o modelo que se usa não é esse modelo, porque usa o modelo mais fácil, que é sair falando, né? O que está dentro do livro, né? Mas os livros de crianças, de história, não foram feitos para crianças, foram feitos para adultos. Por adultos e parece que para adultos. Eles não interessam, eles não engajam, eles não têm um storytelling que engaja a criança interessada naquele assunto, né? Então, eu acho que eu tenho dúvidas se é necessário, de fato, uma formalização, ou se a criança devia... E aí, você teve aula hoje? Não teve aula hoje não. Mas ela aprendeu, ela nem percebeu que ela teve aula. E aí o mesmo vale para jovem. Mesmo para jovem, né? Vale mais para jovem até, eu acho. Porque tem uma outra coisa, eu te provoquei de novo a voltar a falar dos jovens, porque tem uma outra coisa que muito, quando se pesquisa sobre a escola que os jovens querem, é muito comum a gente ver assim, uma escola que tem tecnologia. Precisa ter tecnologia, você citou Pokémon GO, muitos professores devem estar com horror de quem inventou esse joguinho, certamente, a gente até entende. Mas o Murilo acabou de dar uma saída, uma solução para que se aproprie até desse recurso aí. Você é um cara que é apaixonado por tecnologia também, fez curso no Vale do Silício, que é o berço da tecnologia mundial. Agora, você acha que só a tecnologia pode ajudar a construir essa escola que os jovens querem, ou essa mudança está além da tecnologia? Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta que tem que ser utilizada, mas tem que ser utilizada se fizer sentido, né? Se realmente aquilo precisa... E não apenas para dizer que usa tecnologia, que hoje em dia ocorre muito, né? Mete o tablet aí, mete o robô e somos tecnológicos, né? E, na verdade, não é assim, né? Já vi muita escola usando a lousa interativa do mesmo jeito que o quadro, Sim, então não adianta nada. Não adianta, né? Inclusive, tem uma pergunta do Facebook falando disso aqui. Uma pergunta não, um comentário. A gente pediu, abriu... Até te interrompi, você queria falar, mas é só para não perder o gancho. O André LZ deixou lá no Facebook aqui da TV Escola que a escola que ele quer é uma escola que troque lousa de giz por lousa digital. Exatamente isso que ele está falando. Eu já vi escola que trocou e continua no mesmo jeito. Continua a mesma escola. O giz, o quadro. Esse conceito de tecnologia também tem que ser discutido, né, eu acho. A nossa tecnologia, eu ainda sou dessa época, foi o caderno e o lápis, que é uma tecnologia. Sim. Né? O que pra gente hoje é um instrumento muito arcaico, em algum momento já foi super avançado, né? Eu tinha uma caneta que não estourava, que era a tecnologia mais avançada da década de 80. Aquela caneta de duas cores, gente. De duas cores, ou de 10, né? Quanto mais, era mais high-tech, né? Tecnologia é aquilo que surgiu depois que você virou gente. Exatamente. Aí é tecnologia. Se for antes, não era. Pra você. Né? Por isso que eu acho que o limite da tecnologia, do online e do offline, ele hoje já se mistura de um jeito que a gente não consegue mais definir. Abaixo-assinado, por exemplo, não é uma invenção da Change.org.
Eu lembro de uma história em que eu tinha um ensaio de canto na minha escola quando eu tinha 10, 11 anos. E aí eu fiz um abaixo-assinado pedindo para o diretor colocar funk no ensaio de canto. E a gente passou um abaixo-assinado de papel e deu certo, foi vitorioso. Enfim, eu sempre gosto de lembrar dessa história que hoje tem muito a ver com a Change.org. Então, começou a carreira como MC Pedro. Exatamente. Eu só fiz a mobilização, eu não cantei, não. Mas a tecnologia ela se transforma. Então, o que hoje a gente debate como o que é um recurso novo de recorte, na verdade, é um reflexo do nosso tempo, né? A gente falou pra caramba e aí ainda tem um monte de pergunta do Facebook, a gente vai tentar unir aqui. A Paula Emanuele diz o seguinte, Pedro, escolas que na verdade são comentários, né? Escolas que preparem não apenas para o vestibular, mas também para o mercado de trabalho. Esse é um anseio dos jovens hoje, ter uma perspectiva já de trabalho futuro? Eu acho que também tem uma outra tendência que é cada vez menos você desconstruir essa dicotomia de vida pessoal e vida profissional. Então, eu acho que o mais importante é uma escola que prepare para a vida. Preparar para a vida, para as relações pessoais, para as relações amorosas, para as relações de amizade, para as relações de trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. Como consequência, você vai trabalhar, enfim. Tem 3 aqui que eu vou juntar agora, foram 3 comentários deixados. Alain Bruno Amadeus diz que as escolas, Murilo, ele quer escolas integradas com a comunidade e atentas à realidade local. A Aline Queiroz diz que a escola deve começar pela valorização de quem vai ensinar essas crianças e esses jovens. O Eric Koga diz que a escola deve dar aos jovens ferramentas para que eles almejem estar sempre em constante mudança. Quer dizer, são 3 opiniões aí que passam pela questão das relações humanas, né, por exemplo. Então, o jovem aí a gente pode perceber que é uma demanda da juventude que a escola seja esse espaço aí de relações mais saudáveis, enfim. E, na verdade, para pensar, as escolas, o pessoal falou muito em relações humanas, né? E essa é uma matéria que normalmente não tem na escola, né? Ninguém ensina como se relacionar com pessoas, né? Então, assim, a gente tem sempre muito conhecimento, mas ninguém fala sobre autoconhecimento. É sobre olhar para dentro, é sempre pegar o conhecimento que os outros concluíram e botar para dentro. Mas e você olhar para dentro? Meditação, mindfulness, relações interpessoais com as pessoas, empatia, né? Então, muitas habilidades aí que são essencialmente humanas, que não eliminando a importância dos conhecimentos científicos e tal, mas tendo que equilibrar com esses outros aqui. Vou juntar mais 3 perguntas. Larissa Gasparini quer uma escola em que pelo menos a limpeza do prédio seja feita. Cássio de Araújo, escolas como aquelas da Suécia. E Rafaela Costa, melhorar os lanches. Eu acho que tem uma demanda por melhor estrutura aí, de uma maneira geral, né? Que os jovens apontam também. Que é aquilo que você falava, assim, escola depredada, acho que era o André Gravatá, dizia, escola depredada quer dizer alguma coisa, eu não gosto dessa escola, né? O jovem, quando faz isso, aponta aí, a gente tem que ter uma leitura desse discurso aí que não é verbal, né? Eu acho que sim, eu acho que tem uma demanda de estrutura forte. A gente vê isso na Change.org. Escola que quer quadra, escola que quer professor, escola que quer um turno diferente. Mas eu acho também que a gente pode construir escolas que têm estruturas e que têm relações pessoais e humanas bacanas. Eu acho que não precisa, inclusive, você falar, para começar a construir uma escola criativa é preciso ter uma quadra de esporte. Eu acho que não. Eu acho que dá para construir os dois junto. Isso faz todo sentido hoje. Tem uma última pergunta que é importante fazer para vocês dois, pedir para as respostas até serem mais curtinhas, por favor. O Parlamento Juvenil do Mercosul deste ano tem o tema Protagonismo Juvenil, vai discutir assuntos como direitos humanos, gênero, inclusão educativa e participação cidadã. A gente fica muito feliz de tê-los aqui, de poder ouvi-los e ver que sim, de acordo com os olhares de vocês dois, as juventudes estão muito mais dispostas a participar, inclusive, do processo de tomada de decisões na sociedade brasileira, né, Pedro? Acho que sim, acho que a gente tem a tendência de reproduzir uma fala de adulto de que o jovem dessa época não é tão participativo como o jovem que eu era. O que eu acho, na verdade, é uma grande besteira. Eu acho que reconhecer, estimular e abrir portas para que o jovem participe, como jovens de gerações anteriores participaram, é sempre mais vantajoso do que criticar
alguma postura um pouco mais reativa, né? Murilo, certamente vai ser melhor construir, mais fácil construir a escola que os jovens querem, ouvindo esses mesmos jovens. Sim, tem que ouvir mesmo os jovens. E eu queria só finalizar dizendo, a gente fala tanto dos jovens e é o tema, lógico, mas esquece que os adultos também têm que continuar tendo educação continuada, né? Porque eu vejo os caras falando assim, não, eu já terminei os estudos. O mundo continua mudando, papai. Você não pode parar de aprender, não. O mundo continua mudando. Na esteira moendo aqui, você fica parado para trás. Então, só lembrar disso, que adultos também precisam de educação contínua. O que ele aprendeu no passado não resolve os problemas do futuro, né? Qual seria o salto para o futuro da educação brasileira, na tua opinião, para a gente fechar? O salto para o futuro, a pergunta de $1 trilhão. Sim, de tese, de doutorado, de pós-doc. Mas como você imagina, é a criatividade? Eu acho que o salto para o futuro é experiências de aprendizagens híbridas, online e offline, mas integradas de uma forma linda que eu acho que ninguém ainda no mundo conseguiu chegar ainda, e é o que eu venho buscando criar na minha escola online que eu faço, e que nós estamos começando o século, mas ainda não foi criado o jeito de aprender desse século. Ainda vai ser criado. Tá certo. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado. E assim a gente termina o Salto para o Futuro de hoje. Agradecemos as presenças do Pedro Prata, diretor de comunicação da Change.org, e do Murilo Gun, que é professor e humorista. Quer saber quais são os próximos temas do Salto para o Futuro, rever os programas anteriores ou sugerir assuntos para as nossas próximas edições? Para fazer tudo isso é só acessar o site tvescola.mec.gov.br/salto. E se você quer mandar perguntas para os nossos debates, é só acessar o Facebook da TV Escola. Toda semana a gente divulga os temas das próximas edições lá. É só acessar e deixar seu comentário. O endereço é facebook.com/TV Escola. E a gente espera por você no próximo Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.